Olá, sou o professor Eustáquio, do Instituto Federal Triângulo Mineiro, campus Uberaba. O tema de hoje refere-se aos Estados Unidos no século XIX, especificamente à expansão territorial e à Guerra Civil Norte-Americana, também conhecida como Guerra de Secessão, período que vai de 1861 a 1864, que é considerada a primeira grande guerra moderna, né? E um conflito com proporções catastróficas. Ao final desse conflito, consolida-se a hegemonia do norte industrializado e a derrota dos confederados, os sulistas. Bem, vamos começar falando da questão migratória. Bem, os Estados Unidos no século XIX eram apenas as 3 colônias, a pequena porção de terra na costa do Atlântico. E nesse período, quando os Estados Unidos conquistaram a sua independência, em 1776, em relação à Inglaterra, o país tinha apenas 3,5 milhões de habitantes. Em pouco tempo, né, em um quarto de século, em 1801, essa população já havia dobrado, principalmente com a chegada dos migrantes europeus. Mas, enfim, o que estava acontecendo na Europa para estimular essa grande onda migratória, que não foi só para os Estados Unidos? Essa onda também foi para a América Latina, em especial Brasil e Argentina, e também para a própria Oceania. Bem, o que estava acontecendo na Europa? O grande fator que condiciona essa imigração são as péssimas condições de vida das classes populares europeias. As guerras de unificação da Itália, a própria guerra de unificação da Alemanha, o próprio desemprego, a falta de condições de moradia, de oportunidades e principalmente a falta de terras. Por outro lado, os Estados Unidos estavam, na verdade, as 13 colônias, estavam em pleno processo de expansão, a chamada corrida para o oeste. E nesse sentido, havia muitas terras disponíveis para o oeste. Só que essas terras, a princípio, não pertenciam aos Estados Unidos. Eram territórios, né, indígenas e também territórios principalmente mexicanos. E, diante dessa expansão para o oeste, havia grande necessidade de mão de obra para ocupar essas terras, a oeste dos Montes Apalaches, a oeste do rio Mississippi. Bem, e essa expansão territorial do século XIX é a chamada corrida para o oeste, o chamado faroeste, o oeste longínquo, o oeste extremo, que vai até a conquista da Califórnia em 1848. Né? E diante dessa situação, há uma carência de terras para o plantio nas 3 colônias. Então, por outro lado, tinha essa vastidão, esse vazio que poderia ser ocupado. Né? Em 1848, os Estados Unidos haviam derrotado o México, né, na guerra Estados Unidos-México, e com isso eles haviam conquistado o território da Califórnia. E nesse mesmo ano, os mineradores encontram ouro, e há uma verdadeira corrida do ouro para a Califórnia. Por outro lado, além dessa corrida para o oeste, em busca de terras, de ouro e de riquezas, estabeleceu-se também a chamada doutrina do destino manifesto, que o povo norte-americano foi escolhido por Deus para levar sua civilização ao restante da América. E isso vai dar um impulso imperialista, não só para conquistar a América do Norte, fazer a anexação desses territórios, que até então pertenciam aos indígenas, né, e aos mexicanos, e essa doutrina, o Destino Manifesto, que o povo norte-americano, né,
descendentes de anglo-saxões, brancos e cristãos, eles deveriam levar essa civilização também para o restante do mundo. E isso acaba fortalecendo e justificando esse impulso imperialista de dominação norte-americana. E, em 1830, o presidente norte-americano decreta a Lei de Remoção Indígena, né, estabelecendo que os indígenas eram um estorvo para a colonização, para levar essa civilização ao restante da América do Norte. E, nesse sentido, promove-se a migração forçada, o confinamento dessas populações indígenas em pequenas reservas nos territórios a oeste do rio Mississippi. Nas imagens aqui, temos o Destino Manifesto, né, a corrida para o oeste, né, os brancos civilizados deveriam levar essa civilização para o restante do oeste americano. E, com isso, essa população indígena, né, nessa triste passagem do caminho, da Trilha das Lágrimas, quando, fugindo desses massacres, dessas perseguições, essas populações nativas, né, foram obrigadas a migrar debaixo de chuva, neve, passando fome, né, para além das terras do Mississippi, ocupando terras em reservas diminutas, terras não tão férteis, né, no oeste americano. Bem, é nesse contexto também do Destino Manifesto que vai acontecer as chamadas anexações territoriais. E elas vão se dar de duas formas específicas: com os países mais desenvolvidos, através da diplomacia. O governo norte-americano vai estabelecer acordos para a compra da Lusiânia, né? Território esse até então pertencente à França, mas no período napoleônico, o governo Napoleão precisava de encontrar recursos para financiar as guerras napoleônicas em combate ao antigo regime e expandir o liberalismo político-econômico para o restante da Europa. E nesse contexto das guerras napoleônicas, e para financiar e encontrar recursos para essas guerras, Napoleão vende a Lusiânia para os Estados Unidos. Além disso, a própria Espanha também vai vender a Flórida para o governo norte-americano, né, em torno de 5, 6 milhões. O próprio Alasca, né, território no extremo norte do hemisfério americano, território até então pertencente à Rússia, e ele foi vendido por em torno de 6 milhões de dólares para o governo norte-americano. Assim, né, outra conquista foi o território do Oregon, no extremo noroeste, que foi num acordo cedido pela Inglaterra em 1848. E nesse oeste norte-americano, o fato mais importante foi através da guerra entre Estados Unidos e México. E o motivo principal foi a independência do Texas. O Texas era um território, e não só o Texas, mas todo esse extremo oeste do atual Estados Unidos, pertencia ao México, a antiga Nova Espanha, a antiga colônia espanhola. E o Texas, ele foi colonizado por norte-americanos, mas oficialmente ele pertencia ao México. Em 1836 começa a Guerra do Texas para conquistar a sua independência, e o Texas, com o apoio dos Estados Unidos, ele conquista a independência. E os mexicanos não reconhecem essa independência do Texas. Assim, os Estados Unidos fizeram uma proposta para comprar o Texas do México. O México não aceitou. Em 1846, explode a guerra. 2 anos depois,
o México perdeu todas as batalhas e, assim, o México perdeu não só o Texas, mas também todo o extremo oeste, Novo México, Arizona, Utah e a própria Califórnia. Né? O México perdeu aproximadamente um terço do seu território. Né? E, com isso, os Estados Unidos consolidam a sua expansão territorial. Né? Tem até uma frase: coitado do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Bem, essa expansão territorial, essa ocupação do Oeste, ela é muito rápida. Né? A própria pobreza do povo europeu, fugindo da miséria, do desemprego e em busca de uma terra para plantar, eles vão ocupar esse Oeste. E o presidente Abraham Lincoln, né, ele estabelece a lei de propriedade rural, o chamado Homestead Act. Essa lei estabelecia que o governo norte-americano doaria ou venderia a preços subsidiados essas terras do Oeste, terras até então pertencentes aos nativos, aos indígenas, e também ao México, que havia sido tomado na guerra Estados Unidos-México. E assim, graças a esse Homestead Act, os Estados Unidos expandiram seu território em pouco tempo. Não é? A população em 1820 era de 9 milhões, ela atingiu já em 1860 a casa dos 30 milhões de habitantes. E assim, se esse colono, se ele fixasse na terra e cultivasse e ficasse por 5 anos, por direito de uso campeão, a terra seria dele. Não é? Assim, esse foi o grande fator de estímulo à migração europeia e responsável pela colonização do Oeste. Essa lei, ela é muito próxima da Lei de Terras no Brasil, de 1850, na época do Segundo Reinado. Aqui no Brasil, a Lei de Terras teve um contexto diferente, no sentido de que, aqui no Brasil, a terra passou a ser vendida e não doada. Não é? Aqui no Brasil, num contexto de crise da mão de obra escrava, a necessidade de encontrar migrantes foi estimulado. Mas só que no Brasil, em vez de distribuir as terras, fazer-se uma ampla reforma agrária, a terra se concentrou. Não é? É por isso que os Estados Unidos receberam muito mais migrantes, porque o acesso à terra lá foi muito mais fácil. Não é? Vejam que 160 hectares era vendido por apenas $4 a quem se estabelecesse na terra e cultivasse por 5 anos. Assim, se consolida a ocupação através de acordos diplomáticos com os países europeus, através da guerra contra o México e através dessa expansão para o Oeste. Tudo no contexto do Destino Manifesto. Né? O povo norte-americano, o povo estadunidense são escolhidos por uma dádiva de Deus para levar a civilização e dominar o mundo. Né? Brancos, descendentes de europeus, anglo-saxões e cristãos. E a consequência dessa expansão territorial, o grande desenvolvimento econômico, bastante acelerado. Expandiu-se indústrias, ampliou-se a produção agrícola e pecuária, mas principalmente a produção de algodão, não é? No sul dessas antigas 13 colônias. E, com isso, com essa ampliação do território, essa chegada em grandes levas migratórias, amplia-se o mercado consumidor, amplia-se a mão de obra e uma farta matéria-prima. Isso vai ser essencial para os Estados Unidos conquistarem, consolidarem a sua revolução industrial. Bem, apesar dessa modernização, essa modernização ela não foi de forma igual entre as regiões. Nos Estados Unidos há muita disparidade. Esse quadro abaixo é atual e mostra a disparidade. O norte, essa parte em azul,
o norte e nordeste dos Estados Unidos é muito mais desenvolvido. Uma burguesia rica e influente, né? E isso está no contexto do modelo de colonização. O norte das 13 colônias era baseado em mão de obra livre, assalariada e voltada para a industrialização, enquanto que o sul foi no modelo de economia de plantation, com latifúndio, agroexportação e mão de obra escrava, né? E o chamado centro-oeste, o meio-oeste americano e o oeste, é uma região formada através da colonização, né? E esse meio-oeste dos Estados Unidos e o extremo-oeste, né, percebem que o azul é a parte mais desenvolvida e o vermelho, no gráfico, são as partes menos desenvolvidas. Vejam que o sul dos Estados Unidos é muito mais atrasado que o norte dos Estados Unidos. E isso, né, essa disparidade regional, ela permanece até hoje. E foi a grande responsável pela eclosão da Guerra Civil norte-americana, a Guerra de Secessão. Bem, falando nela, as causas são socioeconômicas. Está no modelo de identidade da construção de nascimento dos Estados Unidos. O norte, formado por uma burguesia liberal, industrializada, mão de obra livre assalariada e, consequentemente, defensores da abolição da escravatura, né? E, se tem um potencial industrial, eles necessitavam de protecionismo alfandegário, estabelecer barreiras tarifárias para proteger a nascente indústria contra a concorrência, principalmente dos produtos ingleses, né? Enquanto que o Sul é o mesmo modelo de colonização do Brasil. Uma economia de plantation. E essa economia de plantation, em latifúndios, agroexportadores, com mão de obra escravizada, dominada politicamente e economicamente por aristocratas, conservadores, latifundiários, grandes produtores de algodão, e eles são favoráveis ao livre-cambismo alfandegário, ou seja, reduzidas tarifas protecionistas, reduzidas tarifas alfandegárias, para que seus produtos cheguem mais facilmente com um preço mais barato e competitivo, pagando menos impostos para exportar, principalmente para as indústrias de tecidos da Inglaterra, já que eles são grandes produtores de algodão, né? Então, essa questão foi o cerne da Guerra Civil. A questão escravista, o norte industrial e favorável à libertação dos escravizados, o modelo tarifário, enquanto que o norte necessitava de protecionismo alfandegário, enquanto o sul queria o livre-cambismo, reduzidas taxas tarifárias alfandegárias, e a própria ocupação do oeste. Esse também vai ser um ponto de embate. Por quê? Qual o modelo de colonização para ocupar esses recentes territórios anexados? Qual que seria o modelo? O modelo do norte ou o modelo do sul? O modelo industrial, com mão de obra livre assalariada, ou o modelo sulista? Esse foi o cerne da questão, o ponto do embate. Conforme já disse, foi a primeira guerra moderna. Já a utilização dos rifles de repetição, a própria metralhadora manual, a utilização de trincheiras, de navios encoraçados, navios de guerra e até submarinos. Além disso, né, os balões de reconhecimento aéreo. Vejam que já tem armas modernas que até então não se utilizavam nas guerras europeias. Até então, o modelo de guerras era um modelo das guerras napoleônicas. E esses rifles de repetição, essas metralhadoras de repetição, isso acaba gerando uma mortandade muito maior. E assim, para se proteger, já a utilização de guerra de trincheiras, muito utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Bem, aqui as duas bandeiras, e vamos identificar aqui também o norte. Os unionistas, defensores da União,
liderados pelo Partido Republicano de Abraham Lincoln, eles dependem do protecionismo alfandegário e da abolição da escravatura até para ampliar os mercados consumidores. Enquanto que o Sul, os confederados do Partido Democrata, né, eles são favoráveis ao livre-cambismo e à permanência da escravidão. Nesse mapa, em azul, os estados da União, em vermelho, os estados confederados, e aqueles em cinza, Missouri, Kentucky, né? Maryland, Delaware, esses territórios, embora escravagistas, mas eles permaneceram unificados à União, eles não se separaram. Bem, a causa imediata, em 1960, foi eleito o republicano Abraham Lincoln, não é? E, em campanha, ele já havia prometido que o representante do Norte, um representante da burguesia industrial nortista, ele já havia prometido que acabaria com a escravidão. Em 1861, não reconhecendo a eleição do republicano Abraham Lincoln, os estados confederados, liderados por Jefferson Davis, decreta a separação. Os estados confederados do Sul se separam dos Estados Unidos. Então, acompanha no mapa. Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Alabama, Tennessee, Arkansas, Louisiana e Texas, os estados confederados, estados do Sul, se separam dos Estados Unidos. Né? Bem, e assim, o Abraham Lincoln, o presidente, não vai aceitar esse separatismo, né? E a guerra começa. As forças separatistas, os confederados, começam no ataque e atacam Fort Sumter, na Carolina do Sul. Em 1863, cumprindo sua promessa de campanha, Abraham Lincoln acaba com a escravidão, a chamada 13ª emenda. E isso agrava ainda mais a rivalidade, porque os fazendeiros, os latifundiários, os produtores de algodão, os sulistas, eles não aceitaram a abolição da escravatura, porque dependiam muito dessa mão de obra. E assim, em 1865, na Batalha de Appomattox, o Sul é derrotado. O general Lee se rende às forças do general Grant, da União. O saldo desse conflito, 600 mil pessoas mortas, entre civis e soldados. Em 1865, logo após o final da guerra, Abraham Lincoln, o presidente, foi assassinado. Durante a apresentação, ele estava assistindo uma peça de teatro, né? E um sulista chegou no camarote não, onde estava localizado o Lincoln, e aí John Booth, um sulista, de pertinho, mata o presidente, numa conspiração para executar o líder dos Estados Unidos, o grande responsável pela unificação e abolição da escravatura, considerado um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. Não é? Abraham Lincoln assassinado, mas mesmo com o assassinato do presidente, foi consolidada a unificação sob a liderança do Norte industrializado. Bem, agora vamos entender por que o Norte venceu. Porque ele era industrializado, ele tinha maior capacidade de produção de armamento. Assim, a capacidade de produção muito maior, né? Produção industrial muito maior, capacidade de produzir armamento bélico, navios, submarinos, enfim, essa capacidade industrial muito maior do Norte foi responsável pela vitória. E o Sul não conseguiu também, ele não conseguiu apoio das potências estrangeiras, como França e Inglaterra. Né? E assim, outra questão importante também, que o Norte
ele conseguiu estabelecer um embargo econômico, um embargo marítimo, que acabou sufocando a economia do Sul. Não é? Eles não conseguiam exportar porque eles foram impedidos de exportar porque tinha um embargo, uma barreira marítima. Né? Os navios do Norte impediam a chegada e a saída de mercadorias para abastecer o Sul. E também não se esqueçam das deserções. Né? Muitos, diante da eminente derrota, eles desertaram para os campos do Oeste. E assim, outra questão importante que acabou enfraquecendo os confederados do Sul é que no Norte a escravidão havia sido abolida. Né? E assim muitos escravizados fugiam das fazendas do Sul em busca da liberdade no Norte. E assim, essas fazendas desabastecidas de mão de obra, né, destruídas pela guerra, o Sul, os confederados resistiram por 4 anos e foram derrotados definitivamente. Assim, as consequências dessa guerra, o Norte tem uma hegemonia industrial, uma hegemonia política, né, e consolidado essa vitória dos nortistas, esse modelo político-econômico vai ser levado para o restante do país. O Sul foi incorporado a fórceps pelo Norte e, consequentemente, o Oeste dos Estados Unidos também foi consolidado esse modelo nortista industrial, protecionista, alfandegário e muito mais liberal. E assim, o Sul, derrotado e devastado, foi unificado e reconheceu a derrota. Né? Assim, os territórios do Oeste, né, como a Louisiana, o Texas, a Califórnia, Novo México, Utah e o Oregon, unificados ao Norte. E esse processo de unificação foi construído também já no contexto da segunda fase da Revolução Industrial, com a introdução de grandes ferrovias ligando a costa do Atlântico à costa do Pacífico. O desenvolvimento do telégrafo, não é? Facilitando as comunicações, não é? Essas ferrovias intercontinentais, o desenvolvimento das comunicações, unindo cidades, encurtando distâncias e anexando territórios. Aliado a isso, a onda migratória europeia também, ocupando, através do Destino Manifesto, levando essa civilização, esse povo escolhido por Deus para o Oeste. Mas, apesar da abolição da escravidão, a 13ª emenda de 1863, decretada pelo presidente Abraham Lincoln, apesar da abolição, o racismo permaneceu. É o que faremos agora. Em 1865, estabeleceu os chamados Black Codes, os códigos negros. Por lei, os negros não tinham permissão para se reunir, para se casar com os brancos, não poderiam possuir armas de fogo ou ter profissões especializadas. Eles só poderiam trabalhar em serviços mais brutais, ou seja, em serviços como o trabalho doméstico, o trabalho braçal nas fazendas, e também não tinham direito a possuir terras. Né? Eles foram excluídos do Homestead Act, a lei de assentamento rural. Né? E assim, estabelecendo também, 10 anos depois, as leis Jim Crow, estabelecendo a segregação de negros nos trens, nas estações ferroviárias, em hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, escolas. Né? Inclusive, essas leis Jim Crow, elas, estabelecidas em 1876, elas duraram por quase um século. Elas só foram abolidas, esses códigos negros e essas leis de Jim Crow, essas leis de segregação, essas leis de separação dos negros, elas só foram revogadas em 1965, já no século XX, pelo presidente Lyndon Johnson, democrata Lyndon Johnson. Nos Estados Unidos, negros tinham que ficar em lugares ao fundo dos trens,
né? Eles não poderiam frequentar os mesmos ambientes dos brancos. Ou seja, a lei acabou com a escravidão, mas o racismo continuou. E o pior de tudo, né? É nessa época também que surgem os movimentos segregacionistas, que é como a Ku Klux Klan, que é uma organização surgida no Alabama, no final da Guerra de Secessão, já no final do século XIX, e assim, o objetivo dela é estabelecer a execução, a exclusão, a segregação dos negros. Eles são supremacistas, eles defendem a superioridade dos brancos, né? Então, percebam que essa segregação racial, essa exclusão, esse separatismo, esse racismo, acabou substituindo a escravidão nos Estados Unidos, né? Vejam a saudação, a mão estendida, e com a bandeira dos confederados. Só na década de 90, 200 negros foram linchados por ano. Para entender bem essa guerra, e principalmente esse contexto do pós-guerra, essa ação violenta da Ku Klux Klan, né, do poder branco, isso aí já está no contexto daquela eugenia, do darwinismo social, de que os brancos são superiores, nessa bobagem, não é? Isso que já deveria ser banido. Ela permanece até hoje, essa questão do racismo nos Estados Unidos, né? E eu recomendo um filme, Mississippi em Chamas, para vocês entenderem o ódio dos brancos em relação aos negros. E a situação é tão absurda que os Estados Unidos chegaram a comprar um território lá na África para levar esses negros livres para a África, devolvê-los para a África. Esse país hoje é a Libéria. Bem, nesse período de consolidação dos Estados Unidos como potência, seus presidentes estabelecem doutrinas imperialistas para justificar geopoliticamente esse expansionismo norte-americano. O Destino Manifesto, já falamos, a crença de que os norte-americanos, que os estadunidenses são povos escolhidos por Deus, por essa dádiva para comandar, para levar a civilização e dominar não só a América, mas todo o planeta, né? E, nesse sentido, a própria doutrina Monroe, de 1823. Essa doutrina Monroe estabelece, lembra-se da frase, América para os americanos. Os Estados Unidos, né, se julgam no direito de proteger as jovens nações recém-independentes aqui da América Latina, né? O presidente James Monroe, em 1823, determina, por essa doutrina, que os países americanos deveriam se unir sob a proteção dos Estados Unidos para combater possíveis intervenções militares e recolonizadoras dos países europeus no continente, né? E, nesse sentido, no contexto desse Destino Manifesto, dessa doutrina Monroe, o presidente Theodore Roosevelt, em 1903, lança o Big Stick, o grande porrete. Atrás de uma fala macia, um grande porrete. O que estabelece esse Big Stick? Já é o imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos consolidaram a sua ocupação do Oeste. É necessário agora expandir esse imperialismo para além fronteiras, estabelecendo intervenções militares, forças armadas norte-americanas, investimento pesado na marinha de guerra, para proteger os interesses das empresas norte-americanas e, assim, consolidar a ocupação, principalmente na região do Caribe e América Central. Os grandes exemplos é a Emenda Platt, a Constituição de Cuba,
Em 1903, o governo norte-americano, feito pelo senador Platt, estabeleceu uma emenda à Constituição cubana, determinando que, a qualquer momento, os marinhos, os soldados norte-americanos, a marinha norte-americana poderia invadir Cuba para proteger, salvaguardar os interesses do jovem país recém-independente da Espanha. Não é? E dentro dessa emenda Platt, a base militar de Guantánamo, no extremo leste da ilha de Cuba, até hoje pertence aos Estados Unidos, e eles não devolveram. Né? Bem, e a região do Canal do Panamá. O Panamá era um estado colombiano. Os Estados Unidos queriam, já na época de expansão do imperialismo, na época de expansão, já os Estados Unidos já participando da segunda fase da Revolução Industrial, é necessário encurtar distâncias. E a grande dificuldade para que seus navios chegassem da costa leste do Atlântico até a costa do Pacífico, lá na Califórnia. E assim, a parte mais estreita da América Central, construiu-se o Canal do Panamá, encurtando distâncias. Mas o Panamá era um estado colombiano. Os Estados Unidos fizeram a proposta para comprar o Panamá da Colômbia. O governo colombiano não aceitou a proposta, não aceitou vender. Em poucas semanas, os Estados Unidos patrocinaram, financiaram uma guerra de independência do Panamá. O Panamá tornou-se independente e os Estados Unidos construíram o canal. E isso foi em 1900 até 1999, o Canal do Panamá pertenceu aos Estados Unidos, né? E foi devolvido em 1999, um século de dominação norte-americana sobre a zona do canal. E outra doutrina extremamente importante e mais sutil, a diplomacia do dólar. Né? Quando os Estados Unidos vão conceder empréstimos para as nações empobrecidas da América Latina e Ásia, e com o objetivo de quê? De expandir seu imperialismo e garantir os interesses das empresas norte-americanas. Isso já está no contexto do neocolonialismo, do imperialismo. Né? E essas imagens retratam bem essa questão. Né? Os tentáculos norte-americanos, né, abraçando o mundo, conquistando o mundo. A outra aí, o tio Sam, agarrado, é meu. A outra aí, o tio Sam também no chamado Big Stick, a teoria do Theodore Roosevelt, de invasões militares para proteger os interesses norte-americanos. Né? E a outra imagem também da chamada diplomacia do dólar. Né? Os Estados Unidos investindo para ampliar seus tentáculos imperialistas. Bem, essa conquista para o Oeste e o próprio destino manifesta, a construção desse imaginário de que são escolhidos por Deus, são retratados por Hollywood. Os grandes filmes de Bang Bang, os grandes filmes de faroeste, nesse velho Oeste. A imagem retratada, o cowboy pistoleiro ou o migrante, retratados como heróis destemidos, levando a civilização, né, para os povos inferiores, como indígenas mexicanos, que são tratados como ameaça ao desenvolvimento, né? São retratados como vilões e anti-heróis. Os filmes de John Wayne, Índio Bom e Índio Morto, né? Eles são retratados, tanto nos indígenas quanto mexicanos, como preguiçosos, né? Bandoleiros, e que deveriam, se prejudicasse o desenvolvimento, eles deveriam ser exterminados. É isso. Um abraço.